Aqueles que acharem e puderem se colocar de pé, aleluia, faça isso por gentileza. Aleluia. Irmãos, todos acharam aí? Vamos fazer a leitura do texto. Versículo 2 diz assim: e não sedes conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Como o texto é curto, eu vou repetir uma segunda vez. E não sede conformados com este mundo, mas sedes transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável, perfeita vontade de Deus. Podeis assentar, dê uma salva de palmas bem forte a Jesus, porque Ele merece. Aleluia. Irmãos, o livro de Romanos é um livro no qual Paulo ele escreve. Essa carta Paulo escreve para aconselhar a igreja de Roma, que estava debaixo de um regime muito duro, que estava vivendo em dias difíceis, porque para ser crente e habitar a cidade de Roma não era muito fácil. Não era lá o trabalho mais fácil para um cristão naquele tempo ser crente dentro de Roma. Haja vista que em Roma havia imperadores, homens que tinham as suas crenças e que não aceitavam o cristianismo, homens que a todo custo perseguia a igreja do Senhor Jesus. Mas Paulo, ele vem por meio de cartas exortar a igreja de Roma, chamar a igreja de Roma ao arrependimento e à essência do primeiro amor. Paulo, por meio de carta, vem também trazer para Roma, para a igreja que está em Roma, uma explicação, dizendo para aqueles crentes que não havia diferença nenhuma entre judeu e entre gentio, porque o mesmo Deus que era Deus dos judeus, também era Deus dos gentios. Paulo vem dizer para os crentes de Roma que não adiantava de nada ser circuncidado e não guardar os mandamentos de Deus, e também não haveria nenhuma diferença para aqueles que não eram circuncidados, mas guardavam os mandamentos de Deus, porque o mandamento é o que importa e não a circuncisão. O mandamento é o que importa e não o ser judeu ou ser gentio, porque Deus não está olhando para a aparência, Deus está olhando para dentro do coração. Se no coração do homem ele é obediente, se no coração do homem ele é íntegro, se no coração do homem ele é verdadeiro, e isso é o que agrada a Deus, porque tem muita gente que pensa, que acha, que imagina que Deus só olha para aquilo que está na aparência, mas Jesus é claro em dizer que Deus ele não vê como o homem vê, pois o homem vê o que está diante dos olhos, mas o Senhor sonda os corações. É por isso que nessa noite eu já acredito, Deus está olhando para cada coração aqui dentro e está procurando ver aqueles, aleluia, que são de fato verdadeiros adoradores, e aqueles que são de fato verdadeiros adoradores estão, acredito, aqui nesse lugar essa noite, porque veio para adorar ao Deus de Israel, porque veio para exaltar o nome dele. Deixa eu ver se já tem alguém aqui nessa noite que veio para fazer isso, porque Jesus está aqui e está olhando para o seu coração. Irmãos, diz a Bíblia que Deus, aleluia, por meio de Paulo, ele vai exortar a igreja de Roma, vai trazer para Roma uma explicação,
dizendo que não havia nenhuma diferença entre judeu e gentil. Mas também Paulo traz no versículo 1 do capítulo 12 uma exortação muito forte à igreja de Roma, porque Paulo escreve no versículo 1 do capítulo 12, dizendo assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, a Deus, pela compaixão de Deus, que vós apresentei o vosso corpo a Deus, que como sacrifício vivo, santo e agradável. Paulo vem dizer, aleluia, que isso é o vosso culto racional. O vosso corpo precisa ser apresentado a Deus como sacrifício vivo e santo, porque este é o vosso culto racional. E Paulo conclui no versículo de número 2, que o qual é o que nós acabamos de ler. Paulo diz: e não sedes conformados com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Primeira coisa que eu presto atenção nesse texto é que Paulo está falando de uma geração que não deve se conformar com o século. Paulo está falando para a igreja de Roma que não pode haver nela comodismo. Paulo está falando para a igreja de Roma que no ambiente que ela está vivendo não é um ambiente para se estar conformado, porque se conforma com esse ambiente, você não vai conseguir experimentar o poder do Espírito Santo. Se conforma com um ambiente onde o pecado predomina, você não vai conseguir provar a graça que o Senhor tem para derramar sobre a sua vida, porque para experimentar desse poder é necessário que nós nos levantemos e tomemos posição no ministério, buscando a presença de Deus. Porque Paulo disse: não vos conformeis com este século. Observa que no século existem muitas normalidades. É normal neste século o homem adulterar. É normal neste século o homem se prostituir. É normal neste século o homem enganar. É normal neste século o homem mentir. Só que Paulo chama a igreja e diz: não vos conformeis. Não vos conformeis. Por que Paulo diz não vos conformeis? Porque o que Deus tem para a igreja é infinitamente maior. A mentira não se compara, o engano não se compara, a prostituição não se compara com o que Deus tem para a sua igreja. Irmãos, quando eu falo de inconformação, ou de alguém que está inconformado, isso me lembra do profeta Abacuque, porque o profeta Abacuque é um dos profetas, no meu ponto de vista, mais inconformado que eu vi na história do Evangelho, ou na história da igreja de Deus, porque quando Abacuque ele percebe que a igreja, ou melhor, que é o que o povo está extraviado, que o mundo está desordenado, que a injustiça opera no lugar da justiça, que a mentira prevalece no lugar da verdade. Abacuque vai questionar a Deus. Mas quem é esse Abacuque? Abacuque não é muito conhecido, nem mesmo a teologia sabe direito quem era ele. O que se sabe sobre Abacuque é que possivelmente ele viveu por volta do ano 600 antes de Cristo. Possivelmente ele era contemporâneo a um dos reis de Israel, ou o rei Josias ou o rei Amon, porque esse Amon era pai de Josias, esse Amon era filho de Manassés, e Manassés era filho de Ezequias. E quando eu falo de Ezequias, possivelmente alguém aqui na igreja entende e lembra que esse Ezequias é o mesmo rei de Israel que, aleluia, nos seus dias, um rei chamado Senaqueribe, cujo qual era rei da Síria, se levantou contra Israel, e indo contra Israel, o rei Senaqueribe queria que o rei Ezequias se alinhasse a ele para pelejar a guerra
terra dele. Mas a Bíblia diz que o rei Ezequias recebeu conselho dos seus conselheiros para que não fosse se alinhar ao rei Senaqueribe, e por isso o rei Senaqueribe se irou contra Ezequias e ameaçou invadir Jerusalém e tomar a cidade de Jerusalém. Só que quando ele ameaça tomar a cidade de Jerusalém, diz a Bíblia que o rei Ezequias tapou os poços, colocou guardas nos muros e se preparou para a peleja. E quando Ezequias se preparou pela peleja, Ezequias fez o seguinte: Ezequias chamou o povo e disse: olha, vocês não devem temer, porque eu sei que Senaqueribe é um rei que mete medo, porque o seu exército destruiu nações, conquistou terras, mas com ele está o braço de carne, mas conosco está o Senhor dos exércitos. Não se preocupa, porque maior é o que está conosco do que o que está com ele. Senaqueribe, irmãos, quando pega que Ezequias não quer ir com ele à guerra, ele desce para a peleja, mas descendo para a peleja e percebendo que o rei Ezequias não quer ir pelejar a guerra junto com ele, ele pega uma carta, escreve ela, entrega ao seu mensageiro Rabizaque e manda Rabizaque ir até a cidade de Jerusalém, entregar a carta a Ezequias. Só que ele dá uma palavra a Rabizaque dizendo: antes de entregar a carta, leia a carta diante do povo, na língua do povo, para o povo ouvir. E Rabizaque pega a carta de Senaqueribe para Ezequias, chega em Jerusalém. Quando ele chega em Jerusalém, ele não entrega logo de cara a carta a Ezequias, mas ele começa a ler a carta de Senaqueribe para Ezequias, dizendo: ó povo de Israel, em quem vos confiais? Porque eu sei que Ezequias está querendo ludibriar vocês, está querendo iludir vocês, dizendo que o Deus de vocês vai vos livrar das minhas mãos. Mas quem é o Deus de vocês para que possa livrar vocês das minhas mãos? Pois os meus pais desfilharam as terras, e aonde é que os deuses deles livraram ela? Porque aonde é que está o Deus de Apate? Aonde é que está o Deus de Amate? E aonde é que está o Deus de Sepavaí? Nação cujos meus pais destruíram e conquistaram, os deuses delas porventura poderão livrar elas? Não vos deixe enganar pelas palavras de Ezequias, que diz que o Senhor vos livrará. Mas a palavra do Senhor diz que quando ele termina de ler a carta, que entrega a carta ao rei Ezequias, Ezequias não perde tempo discutindo com ele. Ezequias pega a carta da mão do mensageiro de Senaqueribe, vai para casa, entra no templo do Senhor, rasga suas vestes, estende a carta e olha para o céu e diz: Senhor, olha aqui a carta de Senaqueribe, com a qual ele se rebelou contra o Senhor, com a qual ele blasfemou contra o teu nome. Naquele momento ele chama os mensageiros dele e diz agora ao rei Ezequias, aos mensageiros, dizendo: vai até o profeta Isaías e diga a ele que ore ao Senhor, e mostra a ele a carta de Senaqueribe. Só que quando o rei Ezequias manda mensageiros a Isaías, o Senhor já visitar Isaías antes e manda Isaías já vir com a palavra para dar ao rei Ezequias, pois o Senhor mandou uma mensagem pelo ministério de Isaías dizendo: vai lá e diz a Ezequias: não vos preocupeis com Senaqueribe, porque ele não entrará em Jerusalém, ele não pisará o pé em Jerusalém, porque eu destruirei ele na cidade dele. A Bíblia diz que o rei Ezequias não precisou mover uma espada, o rei Ezequias não precisou mover uma só espada. Sabe por quê? Porque quem peleja a guerra da igreja não é homem, quem peleja a guerra da igreja não é homem, quem peleja a guerra da igreja não é braço de carne. Aquele que peleja a tua guerra, meu filho, nunca perdeu batalha. Aquele que peleja a tua guerra, minha filha, ele é vencedor dos vencedores, é o quarto homem da fornalha, o leão da tribo de Judá. Quando ele entra na guerra, é para vencer e sair vencedor. Oh, aleluia!
Quando ele entende que Isaías entregou a mensagem, o coração de Ezequias descansa. Mas é também esse mesmo Ezequias, um homem cujo qual o Senhor viu que ele andava com integridade. A Bíblia diz que passou-se um tempo e esse mesmo Ezequias, que fez todo esse ato de oração, adoeceu. E quando estava doente, o rei Ezequias, o Senhor visita o profeta Isaías e diz a Isaías: vai até a casa de Ezequias e diga para